como vai? Na videoaula de hoje, vamos estudar sobre o tema autossabotagem. Verificaremos como que nós temos que lidar com a crítica que fazemos a nós mesmos, aos outros e às circunstâncias. Vamos lá? De acordo com dados do Instituto de Neurociência de Stanford, apenas 20% das pessoas conseguem atingir todo o seu potencial. Por que será que as outras 80% das pessoas ficam patinando e não conseguem atingir as suas metas e os seus objetivos? A resposta é que muitas vezes nós mesmos é que nos sabotamos. Como que funciona esse processo? Temos que, num primeiro momento, entender que nós podemos utilizar a nossa mente como a nossa grande amiga ou utilizamos a nossa mente como a nossa pior inimiga. Esse princípio de usar a nossa mente ao nosso favor ou contra nós independe das questões que acontecem ao nosso redor. Isso, então, parte do princípio que a responsabilidade de crescermos, de desenvolvermos, cabe a nós mesmos. Para tanto, vamos entender o processo da autossabotagem diante do princípio da crítica. A crítica é importante na nossa vida, sem sombra de dúvidas. A questão é em que nível nós estamos lidando com ela. De tal forma que existe um nível que é determinado como nível fortalecedor e um nível que é determinado como limitante. Esses dois níveis é que vão predizer se nós vamos entrar na estatística dos 20% que conseguem utilizar a sua mente ao seu próprio favor e, correspondentemente, atingirmos as nossas metas, os nossos objetivos e colocarmos para fora todo o nosso potencial, ou se vamos fazer parte dos outros 80% da população mundial que vão passar a vida inteira tentando e não conseguir atingir as suas metas e os seus objetivos e colocar para fora todo o seu potencial. Para tanto, vamos pensar na crítica de maneira fortalecedora e na crítica de maneira limitante diante de três áreas. A área da crítica voltada para si mesmo, a crítica voltada aos outros e a crítica voltada para circunstâncias. Para cada uma dessas áreas, eu tenho que entender se estou estabelecendo uma relação com a crítica de forma fortalecedora ou de forma limitante. Para tanto, vamos pensar em termos de pontuações. Se eu estiver com uma pontuação de crítica muito baixa em qualquer uma dessas áreas, que vai em torno de 0 a 5 pontos, eu estou dentro de um patamar limitante. Se eu estiver em um nível de crítica que vai de 9 a 15 pontos, eu estou dentro de um patamar limitante. Então, o que nos resta é uma área em que eu estabeleço crítica a mim mesmo, aos outros e às circunstâncias, fortalecedora, que envolve uma pontuação que vai de 6 até 8. Ok. A crítica
quando direcionada para nós mesmos, culturalmente é uma das mais difíceis de lidarmos. Por uma questão simples. Aprendemos desde pequenos que para nós sermos o melhor, temos que ser muito ríspidos, muito fortes, muito rígidos conosco mesmo. Ocorre que, quando nós somos muito ríspidos, muito fortes, muito rígidos conosco mesmos, nós acabamos gerando um nível de crítica que extrapola o nível fortalecedor e vai bater numa casa de pontuação que gira em torno de 9 até 15. O que nós temos observado no nosso trabalho de coaching dentro da UP é que pessoas que possuem um nível de crítica muito alto dentro desse patamar de 9 a 15, geralmente não conseguem colocar todo o seu potencial em prática. E aí aparecem frases dentro da mente dessas pessoas, dizendo para si mesmas: como você pode errar? Como você pode ser tão imbecil? Como você pode ser tão ingênuo? Será que você não presta atenção? Mas você realmente é um idiota? Mas você realmente é um burro? Mas você realmente não merece a família que você tem? Você não merece o emprego que você tem? Você não merece a casa? Você não merece o carro que você tem? Tudo por conta de repente, ter cometido um pequeno deslize, um pequeno erro. E nesse sentido, as pessoas acabam criando um nível de crítica para si mesma tão grande, mas tão grande, que quando elas necessitam operar de tal forma que elas ponham o seu potencial todo para fora, esse potencial acaba ficando enrustido. Temos percebido isso em empresários, temos percebido isso em atletas, temos percebido isso nas mais diversas áreas profissionais. Vamos pensar nas críticas limitantes quando elas são exageradas, voltadas aos outros. O princípio é o mesmo. Quando nós vamos direcionar a crítica às outras pessoas, temos que pensar que essa crítica tem que ser endereçada de tal forma que ela fique dentro de um patamar fortalecedor. Esse patamar fortalecedor, de certa maneira, tem a ver com atitudes, com formas de lidar nas interações individuais que teremos com os outros. Essas interações individuais, elas são permeadas por frases que nós direcionamos às outras pessoas. Então, se eu direciono a crítica de maneira a desconstruir aquilo que a pessoa é enquanto ser humano, eu estou extrapolando para um nível que vai limitar a minha forma de interferir positivamente no desenvolvimento da outra pessoa. Vamos entender um pouco mais esse mecanismo com exemplos. Pensemos então no exemplo da crítica aos outros. Suponhamos que eu esteja em uma reunião e nessa reunião eu vou tratar de um assunto que tem a ver com os resultados que foram obtidos ao longo daquele mês e não foram atingidas as metas. Se pensamentos recorrentes vierem à minha mente, mesmo que eu não explicite aos demais, do tipo: como esse indivíduo pode ter errado uma coisa tão simples? Como essa pessoa é ignorante? Como essa pessoa é incompetente? Como essa pessoa foi contratada? Como essa pessoa está fazendo parte do meu grupo?
Todas essas frases vão incidir em um nível de crítica aos outros que vai extrapolar para uma área limitante. E isso vai interferir sobremaneira na forma em que os outros vão conduzir todo o processo do trabalho dali em diante. Com relação à crítica às circunstâncias, nós estamos à mercê de situações que acontecem no nosso dia a dia, sobre as quais, muitas vezes, nós não temos nenhum domínio. Suponhamos que o pneu do nosso carro, quando nós estávamos nos dirigindo até o trabalho, furou. Não temos domínio sobre essa circunstância. Entretanto, como nós encaramos isso? Como nós criticamos o fato? Criticamos assim, dessa forma? Poxa vida, Deus realmente está contra a minha pessoa. Ter furado o pneu logo agora? Estamos exagerando o nível de crítica. O pneu poderia ter furado tanto conosco, quanto com qualquer outra pessoa que passou por aquela região. Percebem que essas circunstâncias que acontecem no dia a dia, elas invariavelmente não têm domínio claro de nós sobre elas. Agora, outro cuidado que temos que tomar é quando nós usamos a crítica às circunstâncias para deixarmos de lado a responsabilidade sobre aquilo que estamos fazendo. Quer outros exemplos? Quando está muito quente, e aí eu tinha que entregar 2 relatórios e entreguei 1, e quebrou o ar-condicionado da minha sala. Aí eu chego para a pessoa para a qual eu deveria entregar o relatório e digo assim: olha, você vai me desculpar, mas eu não consegui entregar os 2 relatórios, porque hoje estava muito quente, insuportável, não dá para trabalhar nessas circunstâncias. Percebe? Eu estou incutindo a responsabilidade às circunstâncias, eu estou criticando as circunstâncias de tal forma que eu retiro a minha responsabilidade de ter entregue os relatórios. Assim como a crítica a mim mesmo, aos outros e às circunstâncias não deve extrapolar um limite considerado como adequado, porque senão passa a nos limitar enquanto seres humanos que buscam o seu verdadeiro potencial. A recíproca é verdadeira quando baixa para índices muito pequenos. Ou seja, quando o nível de crítica passa a incidir de 0 a 5. Se eu tenho que executar uma ação e essa ação não foi bem executada, eu tenho que ter critérios para saber me criticar. Porque também se eu abolir a crítica a mim mesmo, eu entro dentro de um padrão limitante. Eu sei, você deve estar pensando, poxa vida, mas então não é fácil encontrar o equilíbrio para não nos autossabotarmos. Concordo com você que não é fácil, mas não é impossível. No que diz respeito à crítica muito baixa aos outros, tivemos a oportunidade de desenvolver um trabalho de consultoria, e esse trabalho nos revelou que a equipe com a qual nós estávamos desenvolvendo a consultoria, na média, tinha um nível de crítica muito baixo entre os seus integrantes. E isso apresentava a seguinte característica de inter-relações pessoais no dia a dia. Às vezes, as pessoas erravam, cometiam pequenos erros nos seus afazeres, nas suas funções, mas uma não falava para a outra, com medo de repente, melindrar o colega. Vocês estão percebendo que é o oposto de quando a crítica atinge patamares muito elevados?
Vocês estão sentindo que, quando eu entendo que a crítica também está muito baixa, ela não é boa? Ela me leva para um patamar limitante? No recente trabalho também em que desenvolvemos com atletas, percebemos que uma equipe estava errando muito e os erros persistiam durante o campeonato. E ao avaliarmos o nível de crítica desses atletas, percebemos que estava em torno de 3. Percebam que o fator limitante para baixo é de 0 a 5. Então, 3 é um índice de crítica aos outros também baixo. E isso incorria em muitas vezes os erros se repetirem e sendo os mesmos erros. E quando a crítica às circunstâncias atingem um patamar inferior e nos levam para uma zona limitante? É mais ou menos quando nós não levarmos em consideração que aquilo que nos atrapalhou não tem a ver sobre algo que nós temos domínio. Já sei, você deve estar pensando de novo, nossa, mas é difícil porque eu acabei de dizer que as críticas às circunstâncias, quando muito elevadas, nos eximam de nossas responsabilidades. Nos eximem de nossas responsabilidades. Mas as críticas também às circunstâncias, quando não levadas às suas devidas considerações, podem deixar meio que em uma névoa que nós erramos ou que nós não conseguimos fazer com que as nossas funções diárias fossem delineadas de tal forma que cumpríssemos as nossas metas e os nossos objetivos por algo que nós não temos domínio. Por conta disso, o padrão ideal é, vou dar alguns exemplos de como poderíamos nos dar com as críticas de maneira fortalecedora. Ok, eu tive um determinado percalço na minha vida profissional. Errei. Não me preocupo com os resultados. Eu tenho que me preocupar com a forma como o processo aconteceu que me levou àqueles resultados. E isso me faz refletir sobre quais serão as ações mais adequadas para uma próxima vez. Pura e simplesmente isso. Vou analisar o processo. O outro errou. Vou analisar o que levou o outro a errar. Do tipo, olha amigo, eu percebi que você não conseguiu executar essa tarefa por conta disso, disso, disso e disso. É algo que você precisa de trabalhar, essa habilidade específica? É algo, de repente, pontual, porque você não estava bem esse dia? Percebe? Analiso o processo. E com relação às circunstâncias? Idem. Certo, passei num lugar aonde o meu pneu furou. Tenho domínio sobre isso? Não. De repente atrasei por causa disso para chegar até o meu trabalho? Atrasei. Eu não preciso nem me eximir da responsabilidade do atraso, mas também não dizer que o pneu furou durante o trajeto. Fica agora para nós uma reflexão fundamental. Como você está interagindo com a crítica a você mesmo, aos outros e às circunstâncias? De maneira fortalecedora ou de maneira limitante? Pense nisso.